Essa é Monsanto, uma multinacional conhecida como a empresa dona do fornecimento de alimentos do mundo. Assim como a maioria das pessoas, antes de fazer esse vídeo, eu nunca tinha ouvido falar no seu nome. Seus clientes são agricultores, uma parcela mínima da população, mas seus produtos afetam as bilhões de pessoas que precisam se alimentar todos os dias no planeta. Ela é o tipo de empresa que, mesmo sem conhecê-la, pode estar dentro do seu próprio prato de comida. Do seu nascimento no século passado até agora, a história da Monsanto é repleta de controvérsias. Para muitos, ela tem o título de uma das empresas mais perversas do mundo. Como sou um cara curioso, mergulhei a fundo nesse assunto e estou aqui para compartilhar com vocês por que ela é tão odiada e é considerado Satanás em forma de empresa. É 1901 em São Luís, nos Estados Unidos. John Quinn não terminou nem o ensino médio e está na casa dos 40 anos. Com $5.000, decidiu abrir sua própria empresa. E na falta de nome melhor, ele olha para sua esposa, Olga Mendes Monsanto, e pensa, por que não? John então abre sua empresa literalmente com o sobrenome da sua esposa. 35 anos antes disso acontecer, seu xará John Pemberton inventou o que viria a ser o refrigerante mais famoso do mundo. No início do século XX, a Coca-Cola Company estava precisando de cafeína e um adoçante artificial para seu refrigerante. Então, fabricando sacarina, um adoçante entre 300 a 500 vezes mais doce que o açúcar, a Monsanto consegue seu primeiro grande cliente. Além da Coca-Cola, outras duas coisas fora de controle fez a empresa americana se alavancar. Possivelmente, sem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Monsanto nem existiria hoje. Os acordos de livre comércio que foram barrados por causa das guerras permitiram que a nascente indústria química dos Estados Unidos se desenvolvesse afastada da brutal concorrência europeia. As alemãs BASF e Bayer estavam longe o suficiente para que a Monsanto entrasse no oceano azul da indústria química do seu país. Ainda mais com uma ajudinha do governo americano que passou a injetar uma grana pesada nesse setor. 19 de março de 1933. John Quinn morre, mas deixa o legado da sua empresa. Mesmo sem entender quase nada de química, ele conseguiu colocar a Monsanto no top 10 das indústrias químicas dos Estados Unidos. O fato é que, um pouco antes da virada do século XX, sua empresa não era mais uma indústria química. O modelo de negócio da empresa mudou radicalmente. Monsanto passou a ser a top 1 no suprimento de alimentos do mundo. E é nesse intervalo de tempo que algumas perversidades foram nascendo. Muitas pessoas me perguntam no meu e-mail como eu consegui 100 mil inscritos no canal com apenas 9 vídeos. As razões são várias, mas sem dúvidas uma das principais foi e é a Envato Elements. Ela facilitou muito minha vida na criação dos meus vídeos aqui para o canal. Lá você encontra um banco de vídeos e imagens premium gigantesco, sem esquecer, é claro, do banco de músicas e efeitos sonoros. Com a assinatura ilimitada, você também tem acesso a modelos de vídeo para seu software de edição favorito, além também de presets para levar sua arte para outro nível. Então, se você quer facilitar sua vida gastando menos tempo e mantendo a qualidade do seu trabalho ainda maior, a Envato é com certeza uma excelente opção para você. Para mais detalhes, vou deixar o link na descrição. É só acessar e ver o plano que melhor se encaixa para você. Monsanto foi fundada e se desenvolveu como uma indústria química. Nos primórdios, seus principais produtos foram fibras sintéticas usadas para roupas e borracha para sola de sapatos. Vários produtos foram sendo adicionados no portfólio da empresa, principalmente depois dos anos 40 e 50. Os mais conhecidos eram o ácido sulfúrico e os bifenilos policlorados, mais conhecidos como PCBs. Os PCBs foram muito utilizados na indústria eletroeletrônica e também como aditivo para plastificantes, tintas e pesticidas. Era um produto incrível até descobrirem o quão tóxico ele era. Além da contaminação ambiental, em seres humanos os sintomas da intoxicação com PCB são vários. Vão desde a destruição da pele até o câncer. Mulheres com PCBs em seus corpos dão à luz a crianças com grave retardamento mental. O mais bizarro disso é que a Monsanto sabia de todos esses danos que os PCBs podiam causar. PCB Monsanto sabia. Uma organização para a proteção do meio ambiente em Washington, D.C., colocou na internet arquivos internos da Monsanto. Confidencial.
1937. Exposição ao PCB provoca efeitos sistêmicos tóxicos e erupção cutânea acneica. Um outro documento interno da Monsanto de 1969 mostra que eles estavam discutindo o que fazer com os PCBs. A Monsanto dizia que tinha duas saídas: ou sair desse negócio, ou vender o máximo possível e não fazer nada. Yeah, here's the document. Wow, look at that. And this is from 69. This is this like confidential document, and what for people just listening, it's just handwritten notes, and it's a subject is snowballing. Where do we go from here? Well, we have a couple alternatives. Look at that. We can either go out of the business, that didn't sound great, or we can quote sell the hell out of them as long as we can and do nothing else. O pico da produção de PCBs foi em 1970. Estima-se que a produção mundial acumulada desde 1920 até sua proibição em 1979 nos Estados Unidos foi de 1.200.000 toneladas. Desse tanto, 40% foi parar no meio ambiente. Várias pessoas morreram e outras ficaram com sequelas para o resto da vida. Estes são os remédios? São, e tem mais aqui. Qual o seu nível de PCB? 63,8 no sangue. Só peço que me deixem morrer em paz. Morrer em paz. E eles irão pagar pelo que fizeram conosco. Se existem legados deixados pela Guerra do Vietnã, o agente laranja com certeza é um deles. O agente laranja é um herbicida muito potente capaz de destruir as folhas das plantas. Durante 10 anos, ele foi utilizado em larga escala pela Força Aérea dos Estados Unidos para desfolhar as densas florestas do Vietnã. A intenção era abrir a vegetação para expor as tropas norte-vietnamitas que se refugiavam ali. Essas são algumas fotos dos estoques de agente laranja nas bases americanas. É uma pequena parte dos colocando por baixo 20 milhões de litros que foram pulverizados no país. Todo esse volume imenso de agente laranja foi comprado pelo governo americano de várias empresas, mas principalmente a Dow e a Monsanto. Só que entre as duas, a Monsanto foi a que mais produziu e a que tinha um agente laranja mais forte. O legado do uso dessa arma química permanece até os dias de hoje. O povo vietnamita foi o que sofreu as piores consequências, mas até mesmo militares americanos passaram por graves problemas de saúde. Nos Estados Unidos, durante anos, veteranos lutaram na justiça para conseguir algum tipo de indenização. Até certo momento, doenças relacionadas ao agente laranja eram consideradas apenas uma propaganda comunista do Vietnã. More than 1,300 Vietnam vets have filed claims for Agent Orange contamination. Not one has been honored. We want an investigation of the Veterans Administration. We want the American people to listen to us. The Vietnam veterans, for years, were screaming for attention, screaming for help. Gentlemen, we can't wait 20, 30, 40 years. A falta de consenso científico era um dos principais argumentos do governo norte-americano para não arcar com a responsabilidade. We don't mean to say that there isn't an Agent Orange effect, but at this point in time, we don't seem to see anything that confirms that there's something there specifically. No final das contas, 2,4 milhões de veteranos que moveram uma ação coletiva fecharam um acordo extrajudicial com as fabricantes de agente laranja. Mas mesmo assim, elas continuavam relutando, pelo menos publicamente, sobre a segurança do produto. Agent Orange was a safe product when it was used in the Vietnam War, and it's a safe product today. A história mudou de figura depois que mais de 20 mil documentos confidenciais de empresas químicas e agências reguladoras foram vazados e ficaram conhecidos como Poison Papers. Dentre artigos, relatórios, cartas e estudos internos, é possível confirmar que as empresas sabiam muito bem o quão tóxico era o agente laranja, ou melhor dizendo, a dioxina e seus outros componentes como 2,4,5-T. Monsanto's Agent Orange 2,4,5-T, one of the active ingredients in Agent Orange, contained a toxic compound called dioxin, which in 1965, there's an internal letter from Dow to Monsanto. Dow telling Monsanto, this is the most toxic compound we've ever seen. And veterans would be exposed to this. Vietnam citizens would be exposed to this. A Monsanto também foi acusada de fraudar estudos sobre a capacidade das dioxinas causar câncer.
Em 1985, o diretor médico da Monsanto declarou sob juramento que estudos foram manipulados e que sabia de tais manipulações. 27 casos de câncer de trabalhadores expostos a dioxinas foram excluídos de um estudo científico. A história começou em Nitro, uma fábrica da Monsanto que produzia um poderoso herbicida chamado 2,4,5-T. Em 1949, uma explosão na fábrica provocou efeitos colaterais inesperados. 228 trabalhadores desenvolveram uma doença extremamente desfigurante, a chamada cloracne, provocada pela dioxina, subproduto altamente tóxico do 2,4,5-T. O governo americano nunca quis assumir a responsabilidade pelas consequências do agente laranja no Vietnã, muito menos a Monsanto, sua principal fornecedora. O Vietnã diz que 400 mil pessoas foram mortas ou mutiladas por exposição a herbicidas como o agente laranja. Eles também afirmam que 500 mil de crianças nasceram com deficiências físicas e mentais graves, e que ainda cerca de 2 milhões de pessoas sofrem de câncer ou outras doenças causadas pelo agente laranja. Grande parte, se não todos os processos movidos pelo vietnamitas foram arquivados. Existem vários documentários na internet mostrando a triste situação de vida de alguma dessas vítimas. Os fetos em desenvolvimento são especialmente os mais sensíveis à toxicidade da dioxina. Quando vamos estudando a história da Monsanto, uma grande pergunta vem à tona. Por que uma indústria química se tornou uma empresa do setor agrícola? A resposta está em parte nos anos 70 e 80. Em 1973 e 79, o mundo teve aquilo que ficou conhecido como choque do petróleo. Good evening. The Middle East War produced developments all over the world today. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. If the Arab countries keep that pledge, it would reduce their production by almost 50% in 1 year. Com a escassez na oferta, os preços subiram até 400%. Foi uma crise energética mundial e isso fez abrir os olhos de países e empresas, inclusive da Monsanto. Ela nessa época tinha 80% da sua linha de produtos dependente de derivados do petróleo e gás natural. Para diminuir o risco de depender de uma commodity com preço extremamente volátil, eles decidiram tomar uma difícil decisão. A entrada no setor de biotecnologia era arriscada, mas acabou rendendo muitos bilhões de dólares. E se tem uma coisa que rende muita grana para uma empresa, é criar um produto com forte caráter proprietário. Ou melhor dizendo, criar um produto com proteção de patentes. A própria lei de patentes foi criada com o nome de Estatuto dos Monopólios em 1624. Empresas com produtos patenteados, via de regra, têm grande concentração de mercado. Não é à toa que grandes investidores adoram colocar seu dinheiro em setores onde certa empresa tem grande participação. Em outras palavras, um quase monopólio. O maior investidor do mundo, Warren Buffett, que o diga. Essa é a sua opinião, por exemplo, sobre o Google, que possui 91% de participação de mercado. And it is an extraordinary business, and it has some aspects of a natural monopoly. Então, um novo produto foi de vital importância para o renascimento da Monsanto, o glifosato. Eles na década de 60 vendiam um detergente à base de fosfato, mas teve que parar com a produção quando foi descoberto que o produto estava poluindo rios, lagos, cursos d'água no geral. Apesar de ter sido descoberto em 1950, foi em 1969 que um químico da Monsanto descobriu a propriedade herbicida do glifosato, que passaria a ser o principal componente do agrotóxico mais vendido no mundo, o Roundup. A Monsanto patenteou e lançou o Roundup em 1974, que rapidamente se tornou um sucesso no mercado por causa da sua poderosa eficiência contra ervas daninhas. Esse é Roundup, o primeiro herbicida biodegradável. Destrói as ervas daninhas desde a raiz, mas deixa o solo e o osso do Rex livres de poluição. Roundup, o assassino de ervas daninhas. As controvérsias com esse novo produto já começam com os comerciais. A Monsanto foi culpada de espalhar propaganda enganosa ao usar as palavras biodegradável, deixa o solo limpo e respeita o meio ambiente. Segundo um especialista, um teste conduzido pela própria Monsanto provou que apenas 2% do produto havia sido assimilado após 28 dias.
A propaganda enganosa, apesar de ser algo ruim, está longe de ser algo exclusivo da Monsanto. Quase todo dia a gente encontra um novo comercial com promessas mentirosas. Mas calma que as piores coisas estão reservadas para o final. Mas duas outras coisas foram essenciais para a revolução no modelo de negócio da Monsanto. Primeiramente, criar plantações que fossem resistentes ao glifosato do Roundup. Assim seria possível pulverizar o herbicida enquanto o milho ou a soja, por exemplo, ainda estavam crescendo. Dessa forma, você mataria apenas as plantas daninhas e deixaria seu cultivo intacto. Eles conseguiram isso modificando o gene das sementes, inserindo no DNA uma bactéria resistente ao glifosato. Essas sementes tolerantes ao glifosato foram patenteadas pela Monsanto e passaram a se chamar Roundup Ready. A segunda forma que a Monsanto fez de vez a transição para uma empresa de biotecnologia foi criando mais um outro tipo de semente transgênica, só que dessa vez resistente a insetos. É a introdução de um gene com uma bactéria que produz uma proteína tóxica que se transforma em um pesticida natural. Então, quando uma lagarta, por exemplo, se alimenta de qualquer parte da plantação, ela morre. Essas sementes ficaram conhecidas como sementes BT. Essas duas novas tecnologias de engenharia genética da Monsanto foram extremamente bem-sucedidas. Imagine agora, a mesma empresa vende a semente e o agrotóxico. Em setembro de 1997, a Monsanto já estava toda desmembrada dos seus negócios de produtos químicos em uma nova empresa subsidiária chamada Solutia. Seu passado obscuro no setor químico foi delegado a outro nome. Ela já não mais se portava como uma indústria química, e sim como uma empresa do agronegócio. Seu CEO da época chegou a classificar a empresa como a Microsoft da agricultura. A grande promessa era um futuro em que a agricultura iria usar poucos agrotóxicos e um aumento na produtividade para acabar com a fome no mundo. Agricultores se maravilharam com a novidade. Era a nova oportunidade para diminuir os custos e aumentar a lucratividade. Nos Estados Unidos, o nível de adoção de sementes geneticamente modificadas saiu de 20% em 1996 para mais de 80% em 2020. No nosso país, não foi diferente. Na época, a nova soja transgênica da Monsanto era vista como a menina dos olhos pelos grandes produtores no Brasil. Então, para nós que conhecíamos a soja, conhecíamos o herbicida, conhecíamos as nossas deficiências e o potencial do herbicida, sabendo da notícia, nós procuramos a empresa e queria saber quando é que eles iam trazer essa tecnologia para o Brasil. Monsanto entrou com solicitação da soja Roundup Ready no Brasil em 1998, mas só conseguiu aprovação em 2003. Muito por causa da preocupação com a segurança de alimentos geneticamente modificados. Até hoje tem um grande debate sobre isso. Existem argumentos que confirmam a segurança e existem argumentos que falam sobre os riscos. Eu não pretendo mergulhar nessa questão. O ponto aqui é que em 20 anos, quase 100% da soja, milho e algodão produzidos no Brasil e Estados Unidos, que atualmente estão no topo de exportadores de alimentos do mundo, passaram a ser transgênicos. Nessas 2 décadas, a Monsanto, assim como toda empresa a fim de conquistar participação de mercado mais rápido, saiu comprando várias outras empresas de sementes. Porém, as mentiras obscuras não ficaram escondidas por muito tempo. A primeira grande mentira é que a utilização de herbicidas e insumos petroquímicos na agricultura não diminuiu. A ideia de fazer mais com menos não passava de uma farsa. As sementes BT resistente a pragas de fato reduziu o uso de inseticida, mas não foi o que aconteceu com o glifosato do Roundup. This is what happened with Roundup Ready technology. This is 92. So remember I said Roundup is created in the 70s, but it's not really used that much, you know. Wow. But look at the Midwest. I mean, it goes from almost none, very little to swarms. By 2017. And that's because you've made crops that are now resistant to glyphosate. So you can spray it as much as you need to kill your weeds. Esse é um gráfico que mostra a evolução da resistência das ervas daninhas contra o glifosato. De 96 a 2020, teve um aumento enorme de 15 a 18 vezes, coisa que na década de 90 a Monsanto dizia que não iria acontecer. Como vemos neste outro gráfico, apenas no começo da adoção da tecnologia Roundup Ready,
muitos outros herbicidas deixaram de ser utilizados. A linha tracejada mostra o quanto de outros herbicidas são usados no cultivo de 4.000 metros quadrados de soja. A linha contínua mostra a quantidade de uso de glifosato para a mesma área. Em 1996, quando as culturas de soja transgênica Roundup Ready começaram a ser cultivadas, aconteceu uma dramática redução no uso de outros herbicidas, muitos dos quais eram bastante tóxicos para o meio ambiente e saúde humana. Mas perceba como a partir de 2006 a linha tracejada voltou a subir novamente. O aumento da resistência das ervas daninhas forçaram a volta da utilização de outros herbicidas. Esse cara passou 10 anos escrevendo seu livro chamado Seed Money. A conclusão que ele teve durante uma década de estudos é que o futuro da nossa comida está muito parecido com a comida do nosso passado. This is what is dramatic. So this is, again, all others. So this is the gray. You can see glyphosate use is increasing over time. So the dark is glyphosate. And you can see that radical reduction in all other herbicides, and even a downtick in overall herbicide use. But when we combine all these things, this is what I'm talking about in the book when I say we have a petrochemical dependency problem. We're not going, the future of food, in other words, in this book, looks a lot like our past. Então, como podemos ver, a utilização de herbicidas antigos bem mais tóxicos está sendo necessária novamente. Mas as promessas mentirosas não pararam por aqui. Monsanto e outras empresas desse setor prometiam e ainda prometem um dramático aumento na produtividade. Mas nos últimos 20 anos, os estudos mostram que isso não é verdade. Alguns mostram que o cultivo de variedades convencionais chegaram a superar entre 2% e 10% a produtividade dos cultivos com sementes transgênicas. Um outro publicado em 2001 mostra que sementes transgênicas BT de milho, resistente a pragas, conseguiram ganhos de produtividade na ordem de 7 toneladas, mas que este ganho não compensou o aumento dos custos de produção. Isso não significa que no futuro não haverá ganho de produtividade, nem que a revolução dos transgênicos foi de todo mal. O cultivo ficou mais fácil, rápido e previsível. Muitos fazendeiros são felizes com a revolução que a Monsanto causou, mas nem todos. If these new GM crops are so high yielding, how come the prices of grain is not falling instead of going up? The last few years, the seed price inflation was around 300%. O novo modelo agrícola de negócios da Monsanto nasceu com um grande problema. Seu novo produto que geraria lucros bilionários é uma semente. Durante anos, fazendeiros cultivaram usando um método tradicional de guardar sementes para replantá-las na safra seguinte. A Monsanto agora tinha uma patente sobre sementes e exigia que seus clientes tivessem que recomprá-las todos os anos. Quem assinasse o contrato estava proibido de guardar as sementes. Patentes são violadas desde que a lei de propriedade intelectual foi inventada, e não seria diferente com sementes. Em 2013, um relatório encontrou 142 processos da Monsanto contra 410 fazendeiros e 56 pequenas empresas nos Estados Unidos. Seed control is not a new weapon, it's a very old weapon. Pharaoh in Egypt did it, the Israelites had to go to him and beg for seed. It's just not morally or economically right to be able to patent anything that reproduces. I don't think Monsanto wants to starve people. I think they're in it for the love of money. The root of all evil. Processos judiciais não foram suficientes para proteger a Monsanto contra alguns fazendeiros que se negavam a seguir seu acordo. A empresa teve que criar um departamento nos moldes de uma polícia genética. Detetives particulares eram espalhados por fazendas para investigar se estava ocorrendo alguma violação com suas sementes. O problema com toda essa questão é algo que se chama polinização cruzada. É quando uma semente não transgênica acaba se contaminando de DNA transgênico. Um fazendeiro que planta, por exemplo, milho não transgênico pode ter sua plantação contaminada pela do seu vizinho que trabalha com semente transgênica, através da polinização pelo vento. Então aqui surgem grandes problemas. O primeiro é a impossibilidade do agricultor vender seus cultivos como não transgênico por um valor maior. E segundo é a possibilidade do agricultor virar um criminoso por violar direitos de propriedade sobre algo que ele não pode controlar.
Foi exatamente o que aconteceu com esse agricultor de canola no Canadá. Durante anos, um processo controverso envolvendo contaminação transgênica correu no sistema judicial canadense até chegar na Suprema Corte. O caso foi tão cabuloso que virou um filme. A decisão final foi apertada de 5-4 a favor da Monsanto. Foi considerado que o agricultor violou os direitos de patentes mesmo sem querer, mas ele não foi obrigado a pagar nenhuma indenização que a Monsanto exigia. Agora, num caso mais recente do ano passado, a Suprema Corte do México proibiu definitivamente milho geneticamente modificado no país. Isso aconteceu depois de anos de uma batalha contra a contaminação transgênica que vinha acontecendo nas fazendas que trabalham com sementes tradicionais. Você não acha que esta seja mais uma estratégia da Monsanto, que o que eles não conseguiram por meios legais esteja sendo forçado via contaminação? Sim, andamos nos perguntando se essa contaminação não seria intencional. Se o centro de origem do milho for contaminado, o resto do mundo virá atrás. A contaminação beneficia apenas multinacionais como a Monsanto. Na Índia, o problema com sementes transgênicas de algodão atingiram patamares ainda piores. Cerca de 300 mil agricultores indianos tiraram a própria vida nas 2 últimas décadas. Depois que as sementes de algodão BT da Monsanto entrou no país em 2002, elas ficaram conhecidas como sementes do suicídio. Embora estudos recentes dizem não existir uma causalidade entre o algodão BT e suicídios e que as estatísticas são imprecisas, um documentário filmou em solo indiano o drama dos agricultores. No site da Monsanto, eles dizem que o algodão BT reduz o uso de pesticida em 78% e produz melhores safras. Mas é uma mentira descarada. Após 70, 90 dias, você continua tendo de usar pesticida mesmo no algodão BT. Por que ele se suicidou? A safra foi muito ruim. Algodão BT? Sim, algodão BT. A Bayer, gigante alemã de farmácia e química, comprou a americana Monsanto, maior empresa de sementes e pesquisa agrícola do mundo, por 66 bilhões de dólares. 2 meses depois que a Bayer comprou a Monsanto, a empresa se viu diante de uma nova sentença de quase 300 milhões de dólares. O herbicida mais famoso do mundo, à base de glifosato, estava em xeque. Esse cara desenvolveu um tipo de câncer terminal chamado linfoma não Hodgkins. O caso dele foi apenas o primeiro a ter uma sentença favorável das alegações de câncer relacionadas ao glifosato. Ele trabalhava como jardineiro numa escola e sempre esteve exposto ao Roundup. A Bayer recorreu da decisão e seu vice-presidente não aceitou nem sequer uma vírgula do veredito. I feel sorry for Mr. Johnson. I have tremendous sympathy for what he and his family are going through. When I look at the jury verdict, the decision, it's wrong, and it doesn't change the science. It doesn't change the 40 years of safe use, the 800 tests, the agricultural health study. It doesn't change the science. A aquisição da Monsanto pela Bayer talvez tenha sido um dos piores negócios de todos os tempos. Desde a conclusão da compra, as ações da empresa saíram de 98 para 53 euros no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu diria que é uma queda de quase 50% bastante plausível para quando você compra uma empresa na qual um dos seus principais produtos possivelmente causa câncer. Não só bastasse a desvalorização, em 2020 a Bayer anunciou um acordo de 10 bilhões, isso mesmo com B, para resolver cerca de 18 mil processos judiciais que alegam que o glifosato causa câncer. Ainda não existe uma certeza definitiva sobre o glifosato ser cancerígeno ou não. Em 2015, a IARC, a Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer, declarou num estudo que o glifosato, abre aspas, é provavelmente um cancerígeno a seres humanos. A Monsanto, ou melhor dizendo a Bayer agora, confirma a segurança do seu produto em 800 estudos científicos. Sim, é verdade, o glifosato pode ter 800 estudos científicos, mas eles esquecem de dizer sobre o quão independentes são esses estudos. When Monsanto says there are 800 studies showing that it's safe, we have no idea how many of those studies might be authentic, independent scientific studies. We know that the scientific literature has been corrupted. A indústria do tabaco manipulou durante anos estudos científicos para desvirtuar a atenção do risco de câncer ao fumar.
So the cigarette industries understood this authority, so they use pseudoscience. You might see somebody who's obviously a scientist sitting with the cigarette looking through a microscope, or a scientist with an early space program motif behind them, or a scientist with a laboratory behind them. And very often they quoted scientific studies that were completely invalid. Often they were paid for by the industry to make a specific point rather than to ask a question. And that these were very simplistically put out as scientific findings about the safety of their tobacco product. Não é de hoje que alguma indústria pode comprar a opinião da ciência. Monsanto pode não ter feito isso, mas alguns documentos que ficaram conhecidos como Monsanto Papers expôs alguns, podemos dizer, truques sujos. Documentos com mais de 10 milhões de páginas mostram como a empresa trabalhou para que o glifosato fosse mantido como um produto indiscutivelmente seguro. We're a science company, we're a science-based company, we believe in sound science and we're not going to use data that is improper or manipulated. Em 2003, o toxicologista-chefe da Monsanto escreveu em um e-mail informando que você não pode dizer que o Roundup não é cancerígeno. Nós não fizemos os testes necessários na formulação para fazer essa afirmação. Quando a Agência Internacional da OMS sobre o Câncer iria fazer uma análise sobre o glifosato, um outro e-mail de um toxicologista da Monsanto dizia: o que muito nos preocupava, aconteceu. Glifosato está para análise na IARC. Na época, a empresa montou uma campanha para descredibilizar os cientistas e a análise. Internal documents that have come out through discovery in court have shown that Monsanto in advance prepared a PR campaign to counter what they were expecting would be a negative decision from IARC on glyphosate. Why, if you're so confident in the product, why did the company need to do that? Why did the company need to prepare to inform the public of the truth? I don't know if I really need to answer that, Stephanie. That's exactly what it is. Depois da IARC declarar o glifosato como um provável cancerígeno humano, a Monsanto não deixou barato. Tratou de providenciar novos estudos, mas uma nova controvérsia neste ponto foi exposta. Algo chamado ghostwriter. Ghostwriter não tem uma tradução direta muito boa para o português e eu já peço desculpa pelo meu sotaque. Mas resumindo, é quando alguém escreve um artigo em partes ou na íntegra e, em vez de assinar o seu próprio nome, cita outros especialistas independentes que são considerados mais relevantes. No outro e-mail da empresa, um executivo da Monsanto escreveu: estaríamos mantendo o custo baixo, fazendo a escrita e eles apenas editando e assinando seus nomes, por assim dizer. Foi assim que lidamos com William Crouse e Monroe, em 2000. No ano 2000, um estudo bastante usado como referência pela Monsanto foi publicado e concluiu que o herbicida Roundup não apresentava riscos e problemas à saúde humana. E é exatamente a esse estudo de 2000 que o executivo está fazendo referência no e-mail, dizendo que usariam novamente a estratégia de ghostwriter para ter estudos favoráveis ao Roundup. Então a Monsanto firma a ciência do seu produto em estudos enviesados? Ela e os cientistas negam categoricamente isso, mas não é o que parece. But another Monsanto email to Cantox shows that Monsanto had the last word. I will review the final manuscript before it is sent to the publisher, wrote one Monsanto employee. Then in a private message to a colleague, Cantox thinks I would actually leave the final editing to them unsupervised. A falta de consenso gera uma grande controvérsia ao redor do glifosato. Alguns diriam que o maior interesse de uma empresa é vender um produto seguro, pois só assim se manteriam no mercado no longo prazo. Além do fato de já existirem agências reguladoras que revisam e aprovam o produto antes de entrar no mercado. Olha, talvez a primeira afirmação faça algum sentido, mas a segunda eu acho que nem tanto. A Monsanto, assim como diversas empresas ao redor do mundo, tem uma pilha gigantesca de dinheiro só para fazer lobby. Não podemos esquecer das famosas portas giratórias, que é quando políticos ou funcionários públicos vão e voltam para empresas privadas, gerando assim, no mínimo, um conflito de interesses, para não dizer outra coisa. Linda Fisher saiu da Agência de Proteção Ambiental e foi para a Monsanto. Michael Friedman foi da FDA para a Monsanto. Marsha Hale e Josh King da Casa Branca para a Monsanto. Margaret Miller da Monsanto para a FDA. William Ruckelshaus da EPA para a Monsanto, sem esquecer Michael Taylor, que foi e voltou várias vezes. Monsanto também já foi acusada de assediar jornalistas para não publicarem matérias que prejudiquem seus produtos.
Jane e Steve, ex-repórteres investigativos da Fox News, contam os esforços que a Monsanto fez para que uma matéria sobre seu produto Posilac, um GH bovino que faz as vacas produzirem mais leite, não fosse ao ar. 1 week later, Monsanto sent the second letter, and this was even more strongly worded. And it said there will be dire consequences for Fox News if the story airs in Florida. And this time they freaked. They were afraid of being sued, and they were also afraid of losing advertising dollars. And I'll never forget, he didn't pause a beat, and he said, "We just paid $3 billion for these television stations. We'll tell you what the news is. The news is what we say it is." I said, "I'm not doing that." And he said, if you refuse to present this story the way we think it should be presented, you'll be fired for insubordination. Analisando o passado, ele nos mostra que ter um pé atrás nunca é demais. Na verdade, é desse modo que a ciência funciona, à base da dúvida. Não consigo ter tanta fé numa empresa que tem tantas certezas dos seus produtos e que gasta uma verba enorme para impedir opiniões contrárias. For the last 20 or 30 years, Monsanto has engaged in a systematic and deliberate campaign to attack any science that says their product is not safe and to attack any scientist that has the courage to say something. They have a corporate culture that has zero interest in safety and has only an interest in maintaining the ability of them to sell this product. Decidi colocar o título desse vídeo como Monsanto, a empresa mais maligna do mundo. Mas não sei verdadeiramente até que ponto uma corporação com milhares de pessoas trabalhando se torna uma entidade impessoal e perversa. É mais fácil concluir que existem pessoas boas dentro de corporações neutras com outras pessoas com interesses ruins. Ou talvez já estamos com a sociedade totalmente corrompida. Talvez entramos numa espiral de malignidade, se é que essa palavra existe. É o que um advogado num dos casos contra a Monsanto enxerga mais ou menos. If you go down the history of the sort of really bad chemicals, pesticides in US society or even world society, every single one of them has its origins in Monsanto. I mean, for the last 150 years, whether it be DDT, PCBs, Agent Orange, dioxin. I mean, Monsanto has been behind all of those. Monsanto has effectively made a business out of poisoning people and getting away with it. Quando o Nobel em Economia Milton Friedman disse que o objetivo principal de uma empresa é gerar lucro para seus acionistas, acho que ele não estava errado. Aparentemente, estamos chegando num ponto em que o lucro para os acionistas de grandes corporações está ultrapassando o senso de humanidade. O lucro é visto como algo a se alcançar a qualquer custo. Não importa se outros seres humanos irão sofrer com essa busca. Enfim, essa é apenas minha opinião, quero saber a sua. Comenta aí embaixo. Eu quero finalizar esse vídeo aqui rapidão, agradecendo imensamente a todos que se inscreveram aqui no canal e ajudaram a gente aqui a chegar a 100 mil inscritos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.